Fala pessoal, beleza? Então, nessa aula aqui você vai aprender o que é rock, o que é um grande rock, o que é cheque, o que é checkmate, o que é a promoção de peão, e você já vai ficar pronto para jogar xadrez com qualquer pessoa em qualquer lugar, beleza? Você já aprendeu o movimento das peças na primeira aula. Caso você não assistiu a primeira aula e não sabe o movimento das peças, assiste a primeira aula para aprender, e aqui a gente vai aprender essas regras que faltam para você conseguir jogar xadrez aí com qualquer pessoa e aprender mais sobre esse jogo, beleza? Bom, vamos lá. O que é um cheque? Bom, o cheque nada mais nada menos é do que quando o rei, seja de qualquer pessoa, está atacado, está ameaçado. O cheque é quando o rei está atacado e ele consegue fugir desse ataque, seja mudando de casa para uma casa que não esteja atacada, seja bloqueando o ataque, ou seja, se tem uma torre aqui atacando o rei e o rei está aqui, botar uma peça aqui no meio, e aí o raio da torre não vai estar pegando no rei. Seja capturando a torre, capturando a peça que está dando cheque no rei, né? Não precisa ser a torre. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é nessa posição aqui, no caso, deixa eu voltar tudo, que é o seguinte: depois que as brancas jogam bispo B5 aqui nessa casa, percebe até que o rei aqui ficou vermelho, e perceba uma coisa, o bispo ele anda na diagonal, ou seja, essas casas todas o bispo está pegando. O rei tá no alcance do bispo? Sim, tá. Ele tá atacado. Se a gente deixar o rei aí, ele vai morrer. Tá, o que é isso? Isso é um cheque. Por quê? Porque a gente consegue evitar. Como? Dá pra capturar o bispo? Alguma peça das pretas pode capturar o bispo? Não. A gente consegue mudar o rei para algum lugar que não esteja atacado? Não, aqui ele não pode ir, porque o bispo dele tá aqui, nem pra cá, nem pra cá, nem pra cá. A única casa disponível é essa aqui, a casa de D7, mas a gente não pode jogar o rei para D7. Por quê? Porque o bispo está pegando essa casa. É ilegal no xadrez você botar a sua peça em cheque, ou seja, se o rei só tem essa casa, mas essa casa tá atacada pela peça do branco, o rei nem tem essa casa. Ou seja, aqui o rei não tem nenhuma casa, tá? Mas ele pode vir para essa aqui. Não, não pode, porque essa casa está atacada pelo bispo e a casa que ele está também está atacada pelo bispo. Gabriel, então isso aqui é um checkmate? Não, porque a gente pode bloquear. A gente pode botar esse bispo aqui... Eita, desculpa. A gente pode botar esse bispo aqui no meio bloqueando e não é mais um cheque. Mas e se a gente tomar aqui? A gente só toma de volta, captura a peça que deu cheque. Tá vendo? É um cheque. A gente pode capturar a peça que deu cheque, a gente captura a peça que deu cheque. Só pode bloquear de bispo? Não, pode bloquear de cavalo também. Pode, por exemplo, botar o cavalo aqui também, né? Ou seja, isso tudo a gente bloqueou o cheque. Um outro exemplo é isso aqui, ó. Essa posição aqui, em que por algum... Vamos pegar aqui, que as brancas têm um... Deixa eu só passar aqui nesse caso. E as brancas aqui jogaram torre por B7, capturando esse peão aqui que está no ar, tá? E as brancas jogaram esse. E aqui a gente pode vir para a torre, para essa casa aqui. Tá vendo que a torre tá atacando essa fileira toda. Ou seja, o rei tá nessa fileira, o rei tá no alcance. A gente consegue capturar a torre? Não. A gente consegue botar uma peça no meio? Não. Isso aqui, o rei tá atacado? Sim, é um cheque. A gente consegue mudar o rei para alguma casa que não esteja atacado? Sim. Por quê? Ele vem pra cá, tá atacado? Tá. Ele vem pra cá, tá atacado? Tá. Mas pra cá não. Então a gente sai pra cá e o rei não está mais em cheque. Ou seja, a gente saiu do cheque. E isso é um cheque, por quê? Porque o rei estava ameaçado, mas conseguiu fugir. Um outro exemplo é... Caraca, as posições já estão tudo feitas, mas... porque eu esqueci de tirar. Mas dá pra gente compreender assim. Olha essa posição aqui. Bom, nessa posição a gente vê o seguinte. A torre das brancas está no ar aqui, está caindo, né? E avança das pretas. Ou seja, as pretas podem jogar aqui torre por B2. E olha, estão com uma torre a mais. As brancas têm uma dama e um cavalo, 3 peões e rei, enquanto as pretas vão ter aí um cavalo por um cavalo, uma dama por uma dama e uma torre a mais. Só que aqui as brancas conseguem jogar o seguinte lance: cavalo F7, cavalo F7, dando um cheque no rei e na dama ao mesmo tempo. Ou seja, o cavalo tá ameaçando o rei? Tá. No caso, não existe cheque na dama, tá? Ele tá atacando o rei e atacando a dama. Mas não existe cheque em dama, necessariamente. Mas é o seguinte, ele tá dando um cheque no rei, atacando o rei. Tem como capturar esse cavalo? Não. Tem como bloquear o cheque desse cavalo? Não. Ou seja, só resta pra gente mudar o rei de casa, para uma casa que não esteja atacado, como essa casa aqui. E agora a gente faz esse outro L aqui e captura a dama. Beleza? A gente acabou entregando uma torre aqui, mas para dar esse cheque aqui e capturar a dama, entendeu?
Perceba que até antes das pretas jogarem esse torre por B2, essa casa aqui estava defendida. Ou seja, se a gente jogasse cavalo por F7, a gente só tomaria de torre, a gente perdeu o nosso cavalo. Mas aqui é diferente, por quê? Porque como as brancas tomaram aqui, essa casa não está mais protegida. Então a gente deu cheque, o rei saiu do cheque e a gente captura a dama. E agora a gente tem um cavalo por um cavalo e uma dama por uma torre. E aqui as brancas já estão melhores, beleza? E bom, aqui eu quero mostrar a última circunstância de cheque, que é o seguinte. Isso aqui não é um lance bom, tá? Mas vamos supor que as brancas façam bispo B5. Eu quero mostrar para vocês que quando uma peça está em cheque, ela tem 3 opções. É o seguinte. A peça, por exemplo, esse bispo está atacando o rei das pretas, ou seja, é um cheque no rei das pretas. A gente tem algumas opções. Ou a gente vai mudar o rei de lugar e botar numa casa que ele não esteja mais em xeque. Nesse caso aqui, o rei só pode vir para essa casa, se ele quiser andar. Por quê? Porque, Gabriel, por que ele não pode vir para essa casa? O rei não anda um quadrado para qualquer lado? Sim, mas se ele vir para cá, o bispo pega ele. E aí, legal botar o rei numa casa onde outra peça pode pegar. Então, o rei pode vir para cá saindo do xeque. Mas também, a gente não só pode mexer o rei, às vezes tem outras opções para fazer. Como, por exemplo, bloquear. Botar uma peça na frente do rei e botar uma peça na frente do ataque, né? E bloquear esse cheque. Ou seja, o bispo aqui, o bispo das brancas não está mais atacando o rei. Se a gente tomar, a gente também só toma de volta, que nem a gente viu no outro exemplo. A gente pode bloquear de peão, tá vendo aqui que o peão agora tá bloqueando o cheque. A gente pode bloquear de cavalo, enfim, todas as peças que dá, até de dama, só que não é tão bom. Com todas essas peças aí. E existe a outra circunstância que é o quê? É a gente capturar a peça inimiga, a peça que está dando cheque. Afinal, ela não vai estar mais dando cheque caso ela esteja capturada. Então aqui a gente pode jogar peão por B5. Lembra que o peão mexe na diagonal e a gente joga peão por B5 e a gente consegue aí capturar, entendeu? Outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte. A gente já viu o cheque e agora a gente vai ver o que é um checkmate. Bom, checkmate nada mais nada menos é que o que? Quando a gente ataca o rei e ele não tem defesa, ele não tem escolha, ele vai morrer, ele não tem como fugir desse ataque. Como por exemplo aqui, olha essa posição, a dama das brancas está dando sopa, tá vendo? Ela tá na mira da torre, é o lance das pretas, então as pretas vão jogar a torre por B2. E aqui já tá a setinha, mas a gente pode jogar aqui torre D8, e isso aqui é um checkmate, e vocês estão vendo o checkmate pela primeira vez. E por que isso aqui é um checkmate? Bom, o rei das pretas está atacado? Tá. A gente consegue capturar a peça que está dando cheque no rei? Não, não tem nenhuma peça que pode dar cheque na torre. Tá, a gente consegue bloquear esse ataque? Aqui? Não, a gente não consegue botar nenhuma peça aqui. Tá bom, a gente consegue... vamos ver. A gente consegue mexer o rei para uma casa que ele não vai estar atacado? Não. Por quê? Porque se a gente jogar rei aqui para F8, a torre pega. Se jogar o rei aqui para H8, a torre também pega. Lá em H8. E se manter o rei aqui onde ele está, ele vai continuar em xeque. Isso não pode acontecer. Logo aqui a partida acabou. As brancas ganharam essa partida por checkmate. Um outro exemplo que tem é o mate pastor. O que é o mate pastor? Bom, olha essa posição aqui. O bispo das brancas e a dama das brancas estão atacando esse ponto aqui de F7. A dama aqui na vertical e o bispo aqui, obviamente, na diagonal. Bom, caso a gente jogue bispo por F7, é só um cheque. Por quê? Porque o rei ainda pode se mexer para outra casa, seja essa ou seja essa. Ou seja, é um cheque. Porém, o rei, só para lembrar que o rei não pode capturar esse bispo. Por quê? Porque se o rei capturar o bispo, a dama vai pegar. E isso não pode acontecer. Agora, um lance melhor do que bispo por F7, que ganha o jogo logo, é o lance dama F7. Por quê? Porque esse lance aqui ataca o rei das pretas, beleza? Atacou o rei das pretas e, além de atacar o rei das pretas, o rei das pretas não tem o que fazer, na verdade. Por quê? Vamos lá, agora eu vou explicar com as setinhas. A dama tá atacando o rei das pretas? Tá. O rei pode vir para essa casinha aqui que tá piscando agora de verde? Não. Por quê? Porque a dama pega. E para essa de vermelho, e essa que vai tá piscando de vermelho aqui agora, pode ir? Não, porque a minha dama também vai pegar o rei. Tá, e para essa casa que a dama tá, ele pode capturar a minha dama? Não. Por quê? Porque o bispo vai pegar ele, beleza? Então não pode, cara, não pode fazer isso. Deixa eu fazer um negócio aqui.
Tá, não pode fazer isso. E está atacado. Nenhuma peça pode capturar a dama, nenhuma peça pode bloquear. Isso é um checkmate. Certo? Outro exemplo é esse mate aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Que é o seguinte, perceba essa posição. A dama das brancas está atacada pelo cavalo das pretas. E avança das pretas. Aí o preto fala o seguinte, porra, dama dando bobeira, a gente vai tomar essa dama. E aí quando as pretas jogam cavalo por C2, as brancas têm um brilhante lance, bispo F3, atacando o rei. O rei está vermelhinho aqui, como vocês podem ver. Ou seja, o bispo está atacando o rei. Tá bom, vamos analisar. O rei pode vir para essa casa aqui, que eu estou tentando trazer ele? Não, por quê? Porque o bispo pega. Beleza. O rei pode vir para essa casa aqui, que está na setinha? Também não. Por quê? Porque o bispo pega. Beleza? Então, a gente percebe que o rei está atacado e ele não pode mexer para outra casa. Então vamos ver as outras opções. A gente pode simplesmente jogar... A gente será que consegue capturar o bispo que está dando cheque? Não, a gente não consegue capturar esse bispo aqui que está dando cheque. Não tem nenhuma peça que possa capturar ele. Beleza. A gente pode então... deixa eu ver. Botar uma peça na frente para bloquear? Sim, pode. Existem dois lances possíveis ainda nessa partida, que é o que? O dama E4 bloqueando, só que aqui a dama está sem defesa nenhuma, então a gente só toma essa dama. O rei continua atacado. Aí a gente bloqueia de torre e aqui bispo toma. E aí sim é um checkmate, tá bom? Todos esses lances foram forçados. O bispo está atacando o rei. O rei não pode ir para casa do lado dele, porque o bispo tá pegando. Não pode ir para casa na diagonal dele, porque o bispo também tá pegando e ele tá bloqueado por esse peão aqui. Isso aqui é um checkmate, beleza? Não tem o que fazer. Um outro mate que tem, por exemplo, é o mate beijo da morte, que se chama. Como, por exemplo, aqui, eu sempre estou mostrando aqui um erro de um lado e um mate do outro, porque é uma coisa legal. Aqui as pretas perceberam que a torre está caindo e vão capturar a torre, só que eles esqueceram de uma coisa. Essa casa de F7 aqui, de G7 aqui, está atacada duas vezes, pela dama e por um bispo, e não tem nenhuma peça defendendo ela, tá? E aí o rei tá aqui e a gente pode jogar... Lembra aquele mate que a gente jogou com dama por essa casa aqui em F7? Lá no outro jogo? Então, a gente pode dar um mate parecido aqui. Os temas se repetem muitas vezes no xadrez. A gente joga dama por G7 e aqui perceba, a gente está atacando o rei com a dama. O rei não pode vir para F8 porque a dama pega. O rei não pode vir para H8 porque a dama pega. O rei não pode vir para essa casa. Aqui, ó. Se o rei vir para cá ou para cá, a dama pega. Se o rei vir para cá, a dama também pega, tá? E se o rei continuar aqui, não pode, né? A dama tá atacando. Mas então a gente pode tomar aqui o rei com a dama com o rei? Não, por quê? Porque o bispo está defendendo a dama, tá? Então se o rei pegar a dama, o bispo pega o... Se o rei pegar a dama, o bispo pega o rei. Só para dar um exemplo aqui, vamos supor que as brancas não veem isso, joguem bispo A3 e bispo D7, fiz qualquer lance, tá? Lembra só uma coisa, tá? Isso aqui, por exemplo, dama por G7. O rei continua não tendo essa, nem essa, nem essa, nem essa casa. Mas agora o rei pode sim capturar essa dama. Por quê? Porque esse bispo não está mais aqui defendendo. Ou seja, isso aqui não é um checkmate, isso aqui é um cheque. Beleza? Enquanto isso aqui é um checkmate. Por quê? Porque esse bispo está aqui defendendo a dama, tá? Podia ser qualquer outra peça, mas é importante que esteja defendido para o rei não poder capturar. Beleza? Então aqui você já aprendeu o que é um cheque, que é checkmate, cara. Falta pouco aí para você poder jogar xadrez tranquilamente aí com qualquer pessoa. Aqui eu vou te mostrar o que é um roque. Bom, roque é o seguinte. Roque é um movimento no xadrez que quando o rei não se mexeu nenhuma casa e a torre ainda não se mexeu nenhuma casa, vamos lá. Eu acabei me enrolando aqui porque eu quero achar a maneira mais fácil de passar isso. Mas vamos fazer o seguinte. Vou demonstrar, fica melhor. Vamos seguir aqui uma partida normal, tá bom? O branco jogou esse lance aqui com o peão, as pretas jogaram esse lance aqui. O branco desenvolveu o cavalo atacando esse peão, as pretas desenvolveram esse cavalo defendendo esse peão. A gente desenvolve o bispo na abertura, é super interessante a gente desenvolver as peças e controlar o centro, ou seja, a gente está fazendo isso, botando as peças em jogo e controlando o centro. As pretas também estão fazendo isso, a gente defende esse peão, ele joga esse lance. E agora é o seguinte, quando o rei ainda não se mexeu nenhuma casa, quando a torre não se mexeu nenhuma casa, existe
o caminho livre entre eles, ou seja, o rei ainda não fez nenhum movimento. Vocês viram o rei se mexendo ao longo dessa partida? Não. Vocês viram a torre se mexendo ao longo dessa partida? Não. Existe alguma casa entre a torre e o rei? Alguma peça entre a torre e o rei? Não. Essas casas aqui, alguma delas estão atacadas por alguma peça das pretas? Não. Então as brancas podem fazer aqui uma coisa chamada rock, que é o que? O rei vai andar duas para o lado e a torre vai ir para o outro lado dele. Ou seja, o rei vai fazer isso aqui, vai vir para G1 aqui, que está piscando, e a torre vai fazer isso aqui e vai vir para essa casa aqui. Ou seja, o rei vai para essa que está com um círculozinho verde e a torre vai para essa que está com um círculozinho vermelho. Vamos demonstrar isso? A gente pega o rei, bota duas casas para o lado e a torre vai para o outro lado dele. Aqui na internet ele já vai meio que automático a torre, mas presencialmente a gente vê. A gente pega o rei, bota duas para o lado, a gente pega a torre e bota assim para cima do rei. Para o outro lado do rei, né? Nesse caso, a casa à esquerda do rei. As pretas podem fazer isso? Claro que podem. O rei anda duas e a torre vem para o lado. Lembra? Rei anda duas e a torre vem para o lado. Tá, Gabriel, mas só esse rock que existe? Pro outro lado não existe também, não? Claro que existe. Vamos dar um exemplo aqui da Siciliana Najdorf. Que as brancas começam com E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4. Isso aqui é uma abertura super teórica. Cavalo C3, atacando... Cavalo F6, atacando o peão. Cavalo C3, defendendo o peão. E A6. Aqui, bispo E3, cavalo C6, dama D2... E6, F3, bispo E7, e aqui eu quero mostrar isso aqui para vocês. Existe também o rock grande, que é o que? O rei vai andar duas casas para a esquerda e a torre vai logo para casa após o rei, nesse caso aqui na direita. Ou seja, o rei anda duas e a torre vem para o lado dele. Beleza? Não confunda... só uma coisa. Aqui você percebeu que ficou duas casas aqui de distância para lateral, né? Aqui geralmente só fica uma. Por quê? Porque existem três casas aqui de distância, aqui só existem duas. Então por isso que é o rock grande, porque a torre ela percorre mais casas. Percebe que aqui, no rock grande, a torre andou essa e essa casa. Enquanto no rock curto, a torre andou essa e essa. A torre veio para cá e depois veio para cá. Beleza? Então essa é a diferença do rock curto para o rock grande. O rock grande, o rei anda duas e a torre vem para o lado. No rock pequeno, o rei anda duas e a torre também vem para o lado. A diferença é que anda menos casa do que no rock grande, beleza? Rei anda duas, torre vem pro lado. Tem muita gente que confunde e acaba botando o rei aqui no rock grande, mas não. É sempre duas pro lado e a torre para logo o lado após. Um exemplo que eu quero dar é essa aqui. Aqui, cada um dos jogadores podem dar qualquer rock. Por exemplo, o branco pode dar esse rock pequeno e o preto pode dar esse rock pequeno aqui também. Vamos presumir que a gente ainda não mexeu nem o rei e nem a torre. Porque, por exemplo, se por algum motivo a gente joga torre G1, torre G8, torre H1, torre aqui, só fiz isso para mostrar para vocês que a torre já se mexeu uma vez. E agora não pode existir o rock. Eu vou arrastar aqui e não vai acontecer. Se eu arrastar uma casa para o lado, ele só vai andar uma casa para o lado. Porque o rock só pode ser feito quando nem o rei nem a torre se mexeram. Caso, por exemplo... Gabriel, mas eu posso fazer o rock para esse lado aqui, já que essa torre não se mexeu? Pode, beleza? Agora, se por um acaso você mexer essa torre aqui, né, vamos fazer isso para os dois lados. Se mexer essa torre aqui, a gente não tem mais a opção de dar o rock. O rei não se mexeu, mas uma das torres se mexeu. Quer dizer, a torre que a gente quer fazer o rock se mexeu, logo a gente não pode fazer o rock. A mesma coisa é para se a gente jogar rei D1, mexendo o rei. Só vou copiar aqui das pretas, tá? Rei D8, rei E8, rei E1, rei E8. Aqui a gente não pode mais fazer o rock. Por quê? Porque o rei já se mexeu e o rei não pode fazer o rock depois que ele já fez algum movimento do jogo, tá bom? Só para lembrar isso aqui também. Então você já aprendeu o rock. Agora eu quero mostrar para vocês a promoção de peão. O que é a promoção de peão? É oferta, negócio de loja, né? Promoção? Não. É o seguinte, o peão ele começa nessa fileira aqui. No caso das pretas, nessa aqui. Quando o peão chega na última casa, você que já deve ser bem esperto, já deve ter pensado, poxa, o peão só anda para frente. Logo quando ele chega na última casa, não tem mais casa para ele andar, certo? O que acontece? Quando ele chega na última casa, ele pode virar qualquer peça menos ele e o próprio rei. Então quando ele chega aqui, ele pode virar dama, cavalo, torre ou bispo. Geralmente a galera muda para dama para
porque é mais fácil para dar mate, por exemplo, nessa situação. Aqui a gente, por exemplo, vai cercando aqui, ó. A gente vai encurralando o rei. E olha, a gente vai dar aquele mate beijo da morte que a gente viu. Dama G7. A dama tá atacando todas essas casas aqui. O rei não tem para o que fazer. E o rei também não pode capturar a dama, porque a dama tá defendida pelo rei. Beleza? Então o foco é o seguinte, a promoção de peão é sempre quando o peão chega na 8ª fileira, no caso essa fileira aqui, no caso das pretas, quando o peão também chega nessa fileira, eita, deixa eu botar de vermelhinho, nessa fileira aqui, ele pode virar qualquer peça menos o rei e ele mesmo, beleza? Pode promover dano checkmate? Pode. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente joga... Aqui a gente tem uma opção, que é uma coisa bem legal, combinado... Lembra com aquele mate que a gente viu da fileira do fundo? Quando a torre vai para aquela última fileira lá. Ninguém pode capturar a torre, ninguém pode se botar no meio da torre e o rei não tem casa para ir. Então, olha isso aqui. Torre por D4, torre por D4 e aqui a gente promove para dama. Ou para torre também serviria, mas vamos promover para dama. Bom, a dama tá atacando toda essa fileira. Logo, o rei não pode ir para nenhuma casa que a dama tá atacando. Perfeito? A gente não consegue aqui, ó. Não consegue fazer nada. Nem vir para cá, porque os peões estão bloqueando, né? E o peão não anda para trás, obviamente. Também não dá para fazer isso. Logo, alguma peça das pretas podem capturar essa dama branca? Também não. Então, a única coisa que resta é botar essa torre aqui no caminho. E aí, quando a gente captura a torre, isso aqui é um checkmate. A nossa dama está atacando o rei. Está atacando todas as casas que ele pode ir. Ele não tem solução, não tem como capturar a dama, não tem como bloquear, não tem como ele fugir para uma casa que não esteja em xeque. Ou seja, isso é um checkmate. Beleza? Só para mostrar uma coisa também. Se a gente quisesse ser malandrinho, tirar onda com o adversário e promover para a torre, a gente também poderia. A gente vem aqui e promove para a torre. E aí é a mesma coisa, tá? Porque na horizontal, então torre por D8, torre por D8 e aqui o rei não pode ir para nenhuma casa que a torre não esteja controlando. O rei não pode, nenhuma peça das pretas podem capturar a torre e nem botar na frente, ou seja, isso aqui é um checkmate. Beleza? E aqui a última coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, que é o seguinte. Gabriel, você promoveu para torre e promoveu para dama. Tá, quem é que vai promover para cavalo? Existe alguma mente sã que vai promover para cavalo? Olha, geralmente todo mundo promove para dama, mas eu quero mostrar para vocês que é sim possível promover para cavalo. Aqui nessa posição, as brancas estão com uma torre a menos. A gente sim pode capturar essa torre aqui, promovendo. Dá para capturar e promover ao mesmo tempo. As pretas vão tomar e a gente está no final aqui que as brancas têm uma dama por uma dama, rei, rei. As brancas têm 3 peões e as pretas têm 4. Um pouquinho melhor para as pretas, mas pouca coisa. Só que a gente tem uma continuação um pouco melhor, que faz as brancas ganharem um jogo, que é o seguinte. A gente pode jogar aqui o lance dama por A7, sacrificando a dama. E aí quando joga rei por A7, a gente joga E por C8, promove para cavalo. E tá vendo? É um cheque no rei e é um cheque na dama. Lembra aquele exemplo que a gente viu de cheque no rei e na dama? É isso aqui. A gente deu cheque no rei e também atacou a dama. Logo, o rei tem que sair de cheque. O rei saiu do cheque. Nenhuma peça aqui pode capturar o cavalo. Só resta fugir do cheque. Fugimos do cheque. E aqui a gente joga cavalo por E7. A gente captura a dama. E a gente está com um cavalo a mais. E a gente está ganho aqui. Né? A gente vai tomar todos os peões do adversário. E a gente ainda vai fazer que nossos peões cheguem na última casa, virem dama e consigam dar um checkmate aí. E por aí ganhando a partida, beleza? Bom, você já sabe praticamente de tudo para jogar xadrez, tá? Uma coisa que eu posso mostrar é o seguinte. Uma outra regra no xadrez que vale a pena vocês aprenderem, que é a regra do afogamento, que é o seguinte. É um pouco mais difícil, mas é importante saber, tá? Eu vou mudar aqui rapidinho, que é o seguinte. Bom, vamos lá. O que é um afogamento? O afogamento, esse é mais complicado, vocês têm que prestar atenção. O afogamento é quando não existe movimento possível na partida. Em termo é isso. Não existe, ninguém sofreu checkmate, mas não existe movimento possível na partida, tá? Em geral, em situações, por exemplo, nessa aqui, as pretas não tem nenhuma outra peça além do rei. Logo, elas precisam fazer o lance de rei. E aí, caso a gente vá querer cercar mais o rei, sabe? Antes de dar o checkmate, a gente joga dama G6 aqui, a partida empatou. Por que a partida empatou? Caramba, que coisa estranha. Isso aqui empata automaticamente. Por quê? A rainha da branca está controlando essas casas aqui que estão em verde, beleza?
É lance das pretas agora. O que as pretas podem fazer? Aí você fala, ué, só mexer o rei. Tá, mas qualquer casa que as pretas mexerem o rei vai estar atacado. E a gente sabe que botar seu rei sobre ataque é impossível. É um lance ilegal. Logo, não existe lance possível aqui, tá bom? Não confunda isso aqui quando o rei não tem para onde ir, mas não está atacado com checkmate. Porque o checkmate é quando o rei não tem para onde ir e ele está atacado. Entendeu? Quando ele só não tem para onde ir, ele só não pode se mexer. Se tivesse qualquer peão, qualquer outra peça das pretas, as pretas seriam obrigadas a jogar com essa peça. Mas nesse caso aqui, não existe lance possível para as pretas. Ele está empatado aqui, ó. A gente clica no rei, não tem o que fazer, porque o rei não pode vir para cá porque a dama pega, o rei não pode vir para cá porque a dama pega, nem para cá porque a dama pega, e nem pode passar a vez, ele tem que mexer. Só que não tem lance possível para fazer. Então isso aqui é um afogamento, empatou, tá bom? Então sempre quando você estiver no final com um dama a mais, por exemplo, nessa posição, ao invés de você fazer isso aqui e afogar o rei, aproxima o seu, porque tá vendo que agora o rei tem um lance, que é esse aqui. E aí quando vem pra cá, a gente aí sim dá o beijo da morte. E olha a diferença, o rei está atacado. E além de estar atacado, para qualquer casa que ele for, ele vai ser pego por alguma peça. Ou seja, isso é um checkmate, beleza? Aqui o outro que a gente viu é um afogamento, tá bom? Essa é uma diferença muito legal, às vezes você está jogando online, você pode não perceber. E enfim, é isso, beleza? Valeu, até a próxima aula, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre abertura, ver mais umas regras, mais poucas coisas, aprender abertura, aprender alguns finais. E ao longo dessa série de vídeos aqui, dessa playlist, você já vai estar pronto para jogar xadrez com a rapaziada e também evoluir no jogo, valeu? Beleza? Valeu, aprenda xadrez e tchau, tchau.